bizarro de início. O Palmeiras entregou o jogo aos 4 minutos de jogo. Um minuto gol, 2 minutos gol, e aí o jogo acabou para o Palmeiras, infelizmente, Costi. É isso, Massa. Você resumiu bem. Em 4 minutos o Cruzeiro acabou com o jogo. O Palmeiras teve a oportunidade, o Palmeiras brigou. Segundo tempo a gente não tem muito o que falar, de criticar. O Palmeiras foi atrás, fez o que tinha que ser feito. O problema foram esses 4 minutos e o primeiro tempo. A ineficiência do Palmeiras em achar o gol, a ineficiência dos atacantes do Palmeiras começa com o Flaco Lopes, que não conseguiu fazer absolutamente nada, depois vem para o Vitor Roque, que entrou, não fez nada, o Paulinho, que entrou e não fez nada. Nada que eu digo é de efetivo. Quando eu digo não fez nada de efetivo, é não fez gol. O que a gente espera de atacante é que faça gol. Eles não fizeram gols para o Palmeiras. O Estevão também não teve efetividade, o Veiga muito mal no primeiro tempo, completamente fora de jogo. Richard Rios péssimo, não é muito mais, péssimo o Richard Rios na partida de hoje, e aí o Palmeiras sofreu com isso. Dá para salvar na partida de hoje o Maurício, que fez um bom segundo tempo, porém cansou. Dá para salvar o Piquerez, que também tentou aqui pela esquerda. Emi Martínez quase fez um gol. De resto, o Alan, que entrou e acabou fazendo o gol, entrou bem. De resto, péssimo resultado para o Palmeiras, péssima partida do Palmeiras. O Palmeiras acaba de primeiro lugar nessa última rodada pro Palmeiras, antes do Mundial. O Palmeiras despenca para a 4ª colocação. Campeonato perdido? Não, de jeito nenhum. Tem muito campeonato ainda pela frente. Espero que o Palmeiras tenha aprendido com os erros de hoje. Espero que o Palmeiras entenda que o Paulinho tem que ser titular desse time, que o Palmeiras entenda que o Vitor Roque precisa ter uma continuidade, porém, mostrando algum resultado, porque não tem mostrado. E para mim, o Vitor Roque não é jogador de área, o Vitor Roque é um jogador aberto. Deu para ver que o Maurício é um jogador que tem que ser, de fato, titular desse time do Palmeiras, mas não dobrando com o Veiga. E também dá para a gente entender que o Richard Rios não pode ser titular absoluto. Infelizmente, o Richard Rios é um jogador muito talentoso, mas ao mesmo tempo um jogador muito irregular. Ele não consegue fazer 3 partidas boas pelo Palmeiras sem entregar um jogo, sem fazer um jogo completamente nulo. Não dá para contar com o Richard Rios como jogador do Palmeiras titular absoluto. E aí o Palmeiras tem que tirar essas lições da partida de hoje. Outra coisa, a zaga tem que ficar mais atenta. Mas tá sem os 2 titulares, não importa. Tá vestindo a camisa do Palmeiras. É zagueiro do Palmeiras. Não dá para ficar parado em 2 lances seguidos no começo do jogo, como ficaram. Pois é, um jogo em que vai certamente cair na conta do Abel aí pela demora nas mudanças, mas sinceramente, cara, a zaga com 4 minutos de jogo tomar 2 gols iguais, né? 2 lances praticamente iguais, com 2 minutos de jogo, estragou completamente toda a estratégia do Palmeiras e todo o jogo, né? Tanto que o Palmeiras depois, no segundo tempo, ficou com a bola, foi para cima, o Cruzeiro recuou, né, não conseguiu jogar. O Everton um pouco fez no segundo tempo, mas foi muito pouco. Mais uma vez, né? De novo. O Palmeiras é muito mais time que o Cruzeiro, exato, mas isso ficou provado. Foram os 2 minutos que acabaram com a vida do Palmeiras lá em Minas. Vai para o Mundial agora em 4º lugar, numa pressão completamente desnecessária, já que o Palmeiras teve a chance de terminar com quase 7 pontos à frente de todo mundo, vai ficar agora com 3 atrás do Flamengo e em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Vai de um jeito que o torcedor não imaginava, não gostaria, acaba a série invicta do Palmeiras fora de casa contra um time que aproveitou muito bem as 2 falhas que o Palmeiras teve no começo de jogo, e o Palmeiras mais uma vez não conseguiu. Agora o Abel vai ter que explicar por que Paulinho não é titular desse time, por que o Paulinho não... Aí quando a coisa aperta, ele vai lá e põe o Paulinho. O desgaste também acontece, é grande, com 15 dias aí para descansar, para ir para o Mundial, não deveria ter poupado ninguém, já que esse jogo era, mais uma vez, um jogo chave, né? Porque o Palmeiras contra o G6 não ganha de ninguém, é impressionante, não consegue ganhar dos times da ponta de tabela. Se tivesse ganhado hoje, voltaria para a liderança, mas, infelizmente, o torcedor vai sair de cabeça quente aí de novo, o Guifé. Decepção absoluta, né, gente? Não tem nem o que falar. Sim, não importa se o Palmeiras... Eu tô com vocês, assim, não importa a bola que o Palmeiras tenha jogado hoje, o Palmeiras dominou a maior parte do jogo, acho que o segundo tempo praticamente inteiro, o Cruzeiro quase não chegou,
mas não teve efetividade, né? A gente percebe, e nós falávamos a respeito disso também no meio do jogo. O Palmeiras criou muito no segundo tempo. Aliás, não criou muito, né? Ele teve a posse da bola. Se você ter a posse da bola, daí você criar muito também, existe um abismo. O Palmeiras criou algumas... Só um minutinho, deixa só o Marcelo PDN, 2 pontos atrás, não 3. O cara trabalha com jornalismo e passa informação errada. Desculpa, Marcelo PDN da agência Reuters, que nunca errou aqui no final de análise, em que eu não tô com a tabela na mão aqui. São 2 pontos que o Palmeiras fica atrás e o Palmeiras precisa voltar a vencer para ser o líder de novo da competição. Mas da próxima vez aí eu peço a sua ajuda, tá bom, Marcelão? E então, assim, o Palmeiras até dominou as ações do jogo, teve mais posse de bola, não criou com efetividade, né? Teve esse gol do Alan no final. Achei que o Alan entrou bem também na partida. O Alan, ele entra para dar um poder mais ofensivo para o time já estava bem ofensivo, mas assim, o Cruzeiro foi muito estratégico defensivamente. A gente percebe que os venenos que o Cruzeiro passou na partida praticamente foram venenos calculados ali. É claro que ele estava passando apuros que poderiam custar muito caro. De repente, se o jogo tivesse mais 10, 15 minutos, o Palmeiras poderia ter virado, porque o Cruzeiro quase que perdeu um pouco das rédeas ali. Mas foi aparentemente um risco calculado da equipe do Cruzeiro, sabia a equipe que estava enfrentando, sabia que não adianta também ir para cima que nem louco, então achou aqueles 2 gols no comecinho e aproveitou já para trancar o time, já para marcar bem, e o Cruzeiro fez isso muito, muito bem mesmo. O poder defensivo e estratégico do Cruzeiro foi muito, muito bem. E o Abel, ele precisa encontrar soluções quando tem esses desafios no meio do caminho, né? O Abel não encontrou essas soluções, o Palmeiras não conseguiu ser efetivo, e é o que a gente fala, chega de teste, né? Agora chegou o Mundial, agora a gente precisa de um time de fato, e é o que vocês falaram. E aí, o Paulinho foi poupado todo esse tempo, vai entrar como titular no Mundial, porque agora a gente precisa do Paulinho mais do que nunca. O Paulinho, a gente percebe que quando ele entra, o time ele muda de postura, né? Ele tem um poder ofensivo, ele tem uma habilidade, ele tem um poder de marcação, ele tem qualidade no passe, ele tem bom chute. Então a gente precisa do Paulinho como titular. Eu acho que se o Paulinho tiver com algum problema ainda de departamento médico, o Palmeiras precisa ser mais transparente com a torcida, mais transparente com a imprensa e falar o que está acontecendo, porque a gente não está entendendo porque que o Paulinho não joga. Até então, a gente vai entender que estava sendo poupado para entregar o seu melhor futebol no Mundial. Então, a gente espera que desde o primeiro jogo do Mundial, o Paulinho seja titular da partida, porque realmente, assim, a gente começou a rodada com a mula na sombra, praticamente. A gente começou sem nenhuma necessidade de fazer o que a gente fez, né? O Palmeiras entregou ali o primeiro, o segundo, o terceiro lugares. O Palmeiras termina, vai agora para o Mundial em 4º lugar, cara, um baita de um absurdo. 3h30 da tarde, 4 horas da tarde, a gente estava em primeiro do campeonato. Vamos terminar agora 10 da noite em 4º. Isso não é aceitável. Assim, o Abel tem que vir com explicações, e as explicações não passam pela arbitragem. A arbitragem não tem culpa do resultado de hoje. Então, parar de reclamar um pouco, olhar para o próprio umbigo, olhar para o espelho, porque a gente só consegue melhorar quando a gente analisa os nossos erros e para de ficar terceirizando a nossa incompetência para os outros. Pois é. E aí o Abel sai bravo do campo ali, empurra não, né? Dá uma ombrada ali no câmera, que tá trabalhando, não tem nada a ver com isso. Enfim, e no momento, e isso que você tá falando assim, no momento em que o Palmeiras mais cresceu no ano foi na saída do Veiga, e aí de repente ele começa a pôr o Veiga de novo com o Maurício num outro esquema, né? Eu até falei aqui, para não parecer também engenheiro de obra pronta, eu até acho interessante essa formação com o Veiga e com o Maurício, mas não foi o melhor para o time, porque toda vez que eles jogaram, o time do Palmeiras não conseguiu ir bem, né? Foi assim foi assim antes do Veiga se lesionar e aí definitivamente sair do time, e hoje, sem dúvida nenhuma, esses 2 minutos acabaram com qualquer estratégia do Palmeiras. E sobre o Paulinho, mas o Paulinho não aguenta 90 minutos. Ok, coloca ele de novo no começo do jogo e vê até onde ele vai, joga 60, 70 minutos, um tempo que seja, mas a qualidade dele é impressionante. E tomar a gente tá revendo os lances aqui, tomar 2 gols em 4 minutos de jogo é simplesmente impossível de aceitar, né? Numa zaga com 5 jogadores do Palmeiras, o Caio Jorge ainda teve espaço para fazer o segundo gol ali. Impressionante a falta de atenção desse time no começo do jogo, e não tomou mais porque o Bruno Fux ainda salvou uma ali, né, o Coste? Eu estava vendo com atenção aqui os 2 gols. A primeira origem é o escorregão do Richard Rios,
a bola sobra pela esquerda e aí vem o escanteio na sequência. O Rafael Veiga não consegue achar a bola no primeiro cruzamento, assim como no segundo gol. Também o Rafael Veiga não consegue fazer a marcação. E aí é um erro, não estou pondo como um erro individual, estou só analisando, depois é um erro coletivo, porque ninguém, como você bem disse, nós temos ali 2 zagueiros, 2 volantes ali, 2 laterais para fazerem isso dentro da área, ninguém conseguiu fazer em 2 bolas seguidas, em 2 bolas paradas seguidas. Depois o Palmeiras foi para a Bafa, primeiro tempo horrível, o Palmeiras ganha em volume porque o Cruzeiro dá a bola, mas o Palmeiras não consegue concretizar. No segundo tempo, o Palmeiras arruma a casa, o Palmeiras consegue fazer as suas jogadas, porém, mais uma vez, sem efetividade no ataque. O Palmeiras tem um elenco onde ele gastou com 2 atacantes, gastou uma grana alta com 2 atacantes que não estão dando resultado. O Vitor Roque, os 3 gols do Vitor Roque são muito mais na disposição, na vontade, do que na técnica, na qualidade ou no posicionamento. E o Paulinho, que era a expectativa, era que março, abril, ele estivesse bom, estivesse pronto para jogar. Em abril ele já estava apto, isso é verdade. O Palmeiras faz um trabalho de colocá-lo aos poucos, mas nós já estamos em junho. E até agora ele não consegue fazer mais do que 30 minutos. Hoje ele entrou um pouco mais que 30 minutos, entrou bem, mas depois o gás dele foi acabando e ele foi se apagando do jogo. Maurício teve uma intensidade muito forte no primeiro tempo, no segundo tempo era o grande nome do jogo do Palmeiras, mas acabou ficando aí pela condição física. O Palmeiras tem tempo agora para trabalhar, claro que sai todo mundo revoltado, agora é hora de muitos fazerem caça às bruxas aí, pegar nomes e falar que já não presta mais, não é bem assim, tem jogadores que estão abaixo sim, o Palmeiras tem tempo para trabalhar agora para o Super Mundial. Se tá lá, eu pelo menos como torcedor, eu vou acreditar e sempre vou botar a fé no Palmeiras, é muito difícil e a partida de hoje deixa a gente um pouco mais desanimado ainda quanto ao Mundial, mas a gente sabe que o Palmeiras é um time que vai virando chave.